E aí pessoal, tudo bem? Agora a gente vai iniciar o vídeo 4, que está relacionado como a gente pode aprender a traçar plumas de contaminação. Vocês vão perceber que é uma técnica que é muito parecida com a interpolação de dados lá de mapa de superfície potenciométrica. A princípio pode ser um pouco complexa, mas a técnica é muito simples e vocês vão perceber muito bem, né? Obviamente que é possível em regiões muito mais complexas, com muito mais dados, você fazer essa interpolação, no caso aí, seria uma interpolação matemática, utilizando algum software aí, né? Mas o que a gente primeiro precisa aprender é como você faz essa técnica manualmente, né? Então vamos seguindo. Então vocês vão, alguns que fizeram hidrogeologia comigo anteriormente, vão lembrar provavelmente desse cenário aqui, desse mapa, né, com esse rio aqui em cima aqui, e que a gente vai utilizar também para interpolar uma pluma de contaminação aqui, né? Então, a princípio, temos aqui 3 postos de monitoramento, que utilizando esse medidor de nível manual, que foi inserido aqui uma sonda aqui que emite um som, você consegue fazer a medição do nível da água. Então, primeiramente, para você chegar na carga hidráulica ali do aquífero, você primeiro precisa saber a cota da boca do poço, né, a elevação do poço, nesse caso a gente tem aqui 95, 104,5 e 106 metros, e o nível da água medido dentro do poço. Então, nesse poço aqui tinha 5 metros de profundidade, aqui o NA, nível da água 4,5 e 6. Né? Fazendo a diferença desses valores, 95 por 5, você vai ter a carga hidráulica, nesse caso aqui 90, 100 e 100 metros. Né? Então, a partir desses 3 pontos, né, que são os são os números mínimos para você fazer uma triangulação, o próprio nome já está dizendo 3, né, triangulação, você consegue, eu vou só deixar aqui o fundo aqui um pouco mais claro para a gente dar destaque aos valores aqui, né, você consegue fazer uma interpolação, né, uma triangulação. E aí você consegue fazer a divisão entre esses pontos para você conseguir delimitar a equipotencial ou a linha de igual valor, ou se você preferir, a isolinha de carga hidráulica. Então você tem 2 pontos aqui com 100, 2 pontos que eu interpolei aqui que me deu 95 e outro aqui 90. Né? E aí você traça as equipotenciais aqui. Né? Então você sabe que a direção do fluxo ela é perpendicular, desculpa, à equipotencial, né? E ela indica a direção de uma carga hidráulica maior para uma carga hidráulica menor. Eu vou passar muito rapidamente, porque isso a gente já viu em hidrogeologia, e quem tem algum tipo de dificuldade, eu convido a acessar esse vídeo, legal? E aí você consegue fazer aqui, fora da nossa área de interpolação, você consegue fazer ali, traçar as equipotenciais inferidas, tá ok? Então aí eu retiro ali a minha grade ali de interpolação para deixar esse mapa, né? Se você quiser adicionar um outro poço, você vai ter uma outra carga hidráulica e aí você começa a ter, nesse caso, um maior detalhamento desse mapa de superfície potenciométrica. Então você começa a fazer ali as interpolações, né? 100, 95, 90 e 85, faz ali a inferição ali de algumas linhas e aí você consegue ter um mapa um pouco mais detalhado. Se você compara os dois mapas aqui, um apenas com 3 pontos de interpolação e outro com 4, você percebe que aumenta o detalhamento. Né? Você percebe que aqui antes você ia de sul para norte, agora você tem o sul indo um pouco para norte e nordeste. Né? E, assim, em direções gerais, você continua indo de baixo para cima, mas você começa a ter um detalhamento a ponto até de você chegar a delimitar curvas aqui dessa direção. Legal? Se você tem essa área com 4 pontos e consegue ter mais pontos, ou seja, você consegue ter uma malha de posto de monitoramento que você teve ali mais dados ali de cargas hidráulicas, você consegue fazer as interpolações ali, né, de 5 e 5 metros, né, de 100, 95, 90 até 75. Você consegue interpolar ali as equipotenciais, dá uma suavizada nas linhas, faz ali as suas direções de fluxos perpendiculares às equipotenciais. Se você preferir, você pode, fora da sua área de interpolação,
delimitar ali as suas equipotenciais inferidas. E aí, no caso aqui do rio, do contato da água subterrânea com o rio, e aqui a gente passa da premissa, a gente segue a premissa de que isso aqui trata de um aquífero livre, raso, então ele tem contato com o rio, e esse rio, portanto, vai ser a área de descarga desse aquífero livre. Então você consegue fazer esse tipo de situação aqui, de equipotencial inferida, né, indicando aqui a direção do fluxo da água para a zona de descarga, que vai ser o rio, né. Outra aqui, descarga aqui de 75 passando, né, direção de fluxo, e lembra que a carga hidráulica nesse ponto é 60, então a carga hidráulica é menor que 75, indicando a direção do fluxo para o rio. Legal? E aí eu retiro aqui minhas grades aqui de interpolação, né, coloco aqui a minha legenda, indicando todos os elementos do meu mapa, tiro ali o grau ali de transparência ali do meu mapa, então eu tenho meu mapa final aqui da superfície potenciométrica, indicando que os fluxos preferenciais estão indo em direção à zona de descarga, que é esse rio ou esse córrego. Legal? Mas o que acontece se eu adicionar um tanque nesse ponto aqui, e eu percebo que esse tanque aqui, ele tem algum tipo de vazamento. Primeiro, para que direção essa pluma pode ir? Né? Qual a direção preferencial da pluma aqui? Né? E outra coisa, qual seria a geometria dessa pluma? Quais seriam os pontos de maior concentração? Né? Você já pode ter uma interpretação inicial dizendo que essa pluma está indo em direção ao rio, porque ela está seguindo ali o fluxo advectivo, seguindo a direção e a hidrodinâmica do aquífero, tudo bem, mas qual realmente é essa direção? Ela está tendo dispersão de frente, longitudinal, lateral, ela está tendo algum tipo de... Onde é o centro de massa dessa pluma? Ela está em que ponto? Né? E outra coisa importante, né? Qual é a geometria dela? Né? Então, a gente vai ver isso agora. Né? Mas antes, o que a gente vai fazer é, primeiro, usar a mesma ideia que a gente utilizou para desenhar as plumas ali, né? as equipotenciais, né? As superfícies potenciométricas, para desenhar as plumas de contaminação. Mas é importante, primeiro, você sempre lembrar ali dos conceitos, né, que a gente viu de advecção, dispersão, retardação e decaimento, tá? Todos ali relacionados com processos hidrodinâmicos e físico-químicos, físico-bioquímicos, para que você consiga, além ali de fazer a interpolação básica, você também conseguir fazer a sua interpretação como o hidrogeólogo, legal? Então vejo, antes da gente voltar para o nosso estudo de caso, eu vou fazer primeiro aqui um exemplo muito básico aqui de um aquífero homogêneo e isotrópico. Né? Então eu tenho esse ponto inicial aqui de injeção, sei lá, injetei 100 miligramas por litro aqui de um determinado corante, contaminante, certo? E aqui eu espalhei vários postos de monitoramento, uma grade aqui meio que uniforme, legal? E coletei a amostra de água em todos esses postos de monitoramento, recebi análise química e consegui chegar nesses valores aqui de miligramas por litro. Né? É muito número, a gente pode confundir, mas a gente consegue perceber aqui que tem algumas sequências aqui, algum tipo de sentido aqui. Então vejo que do 100 aqui você tem 75 nesse ponto, 65 em alguns lugares, 60, 50... Então vejo que a tendência é que, à medida que eu vou me distanciando do poço de injeção, os valores vão tendendo a diminuir sua concentração. Então eu consigo fazer o quê? Uma interpolação disso. Né? Então vejam aqui que eu vou fazer a minha interpolação, a minha grade de interpolação. Então já facilitou um pouco a vista, né, de como se comportam esses pontos aqui. E aí eu consigo delimitar. Né? Então vejo que a linha aqui de 75 pode me indicar aqui pontos aqui. Vejam que daqui de 65 para 100 eu vou aumentando o número, legal. Então aqui provavelmente passa a linha de 75. Então aqui é 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Legal? Só repetindo aqui, ó, 65, 70, 75...
80, 85, 90, 95, 100. Isso você vai fazendo para todos aqui, né? Então, se você quer pegar de 25 e 25 o intervalo, então você vai ter um outro aqui de 50, né? Então, a mesma coisa. O de 50 aqui vai provavelmente, se você passar uma reta daqui até aqui, você vai ter 50, 55, 60, 65, 75 passando aqui e tudo mais. E a outra linha aqui de isovalor, eu coloquei o de 25, né? Ambos passando aqui em todos os postos aqui que eu consegui 25 de concentração. E vejo que esse 30, que está um pouquinho mais à frente aqui, tem um valor de concentração maior, porque o 25 passa aqui, então você teria aqui o 30, o 35, o 40, 45, 50, 55, 60, 65 e por diante. Então você já tem uma interpolação aqui básica, eu apenas coloquei cores diferentes para indicar concentrações maiores, né? Quanto mais escuro uma concentração maior. Tirei aqui a borda só para ficar, né, um pouco visivelmente menos confuso, né? E agora eu vou tirar minha malha de interpolação. Então vejam só que a minha pluma de contaminação está bem concêntrica, indicando que eu não tenho uma direção muito preferencial, ela tem um espalhamento para todas as direções, legal? Então esse seria um exemplo de interpolação muito básica aqui no aquífero, que é homogêneo e isotrópico, né? Numa situação de um aquífero pouco heterogêneo e um pouco anisotrópico, tenho aqui de novo o meu ponto central aqui de injeção, injetei aqui uma concentração de 50 mg por litro, e tem de novo aqui minha malha de poços aqui, e aí as minhas análises químicas de todos esses poços me deram essas concentrações. Vejam agora aqui que a situação é diferente. Eu tenho alguns poços aqui que estão dando 0 de concentração, e as minhas concentrações elas estão tendendo a ficar mais ou menos para cá. Então, vamos lá. Vamos inserir aqui a nossa malha, que facilita muito aqui a nossa visão aqui de como estão as coisas aqui. E aí eu vou começar a interpolar. Vou fazer do modo inverso. Antes eu tinha interpolado no exemplo anterior da concentração maior para menor, agora eu vou interpolar da concentração menor para maior. Só para vocês verem que também o inverso faz sentido, né? Então vejam aqui que eu peguei todos os poços que tinham 10 de concentração e nos lugares que eu não tinha 10 de concentração, eu fiz uma interpolação aqui visual, né? Então vejam, 0 para 20, provavelmente aqui no meio é o 10. 0 para 20, 10 aqui. 0 para 20, 10 aqui. 0 para 20, mais ou menos o 10 aqui. 0 para 20, 10 aqui. 0 para 20, 10 aqui. 0 aqui, provavelmente estaria aqui, né? Foi um erro mesmo aqui de traçado meu, né? E por aí vai. Então eu peguei todos os pontos aqui que são 10 e interpolei. Então eu tenho a minha aqui equipotencial estimada aqui da concentração 10. Legal? Eu vou fazer a mesma coisa para o 20. E aí eu peguei todos os poços que tem 20. Então nesse caso, de propósito, eu fiz questão de que a concentração 20 fosse em vários poços aqui. E vejam que aqui o 20 está passando mais ou menos aqui, né? No meio, porque aqui o 10 está aqui, né? Mesma coisa se eu quiser traçar uma linha aqui. O 10 está mais ou menos aqui o 20. A mesma coisa o 20 aqui. Então, eu tenho aqui isolinhas aqui, ou linhas aqui de iguais valores de concentração 20. Mesma coisa acontece com o 30. Então, aqui está o 20, o 30, o 40, o 50. Aqui de novo 20, 30, 40, 50. 20, 30, 40, 50. 20, 30, 40, 50. Legal? E a mesma coisa o 40, que está aqui, a gente tinha visto antes, 40 aqui, 40 aqui, 40 aqui. Então eu consegui delimitar aqui a geometria da minha pluma de contaminação, diferenciando aqui, né, ou separando intervalos de concentração, de 10 em 10, que é bem legal. Então agora o que eu vou fazer? Só mudar aqui a coloração deles aqui, tirar um pouco aqui aquela linha aqui, né, só para deixar aqui a minha pluma um pouco mais limpa, tirar a minha grade e vejam agora que a minha pluma aqui de contaminante,
ela tem uma dispersão e ela tem a tendência de ter uma direção um pouco indo para cá, né? Com uma certa dispersão lateral e longitudinal. Legal? Então vejam só aqui esse método aqui de interpolação, que é muito parecido com a de interpolação de mapa de superfície potenciométrica, é o mesmo princípio, é o mesmo trabalho manual e tudo mais, né? Mas você percebe que o resultado aqui é eficiente. Legal? Então, com base nesses dois exemplos bem básicos aqui, a gente vai agora voltar para o exemplo do tanque, né, com vazamento, né, que está aqui. Então, vejam aqui a minha malha inicial e aqui eu já tenho as minhas concentrações que eu adquiri a partir da coleta de amostra de água subterrânea para análise química em algum laboratório. Então, tem 50, 25, 0, 0, 0, 5 bem aqui, 25 aqui no meio, 0 e 30. Então, vejam que já a princípio esses poços aqui não têm contaminação, né? Ou não tem pelo menos indícios ali daquele contaminante. Então, provavelmente a minha pluma vai estar mais concentrada nessa região aqui, o que é mais provável, faz mais sentido, porque é o que está mais próximo do tanque que está tendo esse vazamento. Então, vamos lá. Primeiro, fazer a nossa malha, que está aqui. Paulo, eu posso detalhar ainda mais a minha malha? Claro, se você quiser fazer uma linha aqui, você pode também, não tem nenhum problema. Você pode fazer uma linha aqui, você pode uma linha reta, tá, pessoal? Uma outra linha aqui, uma outra linha aqui também. E aí você vai ter muito mais detalhamento. Se você quiser pegar essa linha e traçar para cá, você vai. Você pode fazer a maior quantidade de linhas aqui, fazendo uma grade muito mais detalhada, você pode, não tem nenhum problema. Quanto mais grade, mais detalhamento você vai ter e, portanto, o traçado da geometria da sua pluma vai ser muito mais enriquecido. Mas o objetivo aqui é só mostrar a técnica e a gente também não precisa chegar nesse grau de capricho, né? Então, legal. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou apontar para vocês um pouco aqui como foi feito a delimitação, né? Então, eu escolhi o intervalo de 5 e 5 miligramas por litro. Então, eu primeiro peguei esse daqui de 50, delimitei em espaços aqui equidistantes, né? 50, 45, 40, 35, 30. O próximo aqui foi de 50 a 25, né? Então, é 25, 30, 35, 40, 45, 50, né? E o de baixo a mesma coisa, de 25 para 30, 35, 40, 45, 50. Então, eu fui subdividindo em intervalos de 5 e 5. Né? Então, eu pego essa mesma ideia, faço para cá, para essa direção. Né? Então, você vai ver aqui que tem muito mais detalhe. Né? E a mesma coisa eu faço para cá. Né? Então, todos esses aqui estão de 5 e 5. E aí você pode me perguntar, mas Paulo, nessa linha, essa linha aqui, essa linha aqui, essa linha aqui e essa linha aqui, você não delimitou nada. Mas se você perceber muito bem aqui, o intervalo exatamente desse ponto para outro já é 5, é de 25 para 30, então não tem aqui. Se eu cortar aqui, não faz sentido, legal? A mesma coisa, de 5 para 0, já tem um intervalo de 5, e de 5 aqui para 0, a mesma coisa. E aqui, desse lateral aqui direito, seria tudo 0, né? Então, a partir de todas essas delimitações de 5 e 5, eu vou fazer a minha famosa ligação de pontos, né? A minha interpolação. Legal? Então, vamos avançar aqui. Então, eu começo primeiro delimitando a parte de dentro da minha área aqui de triangulação. Então, eu escolhi primeiro interpolar a concentração 40 miligramas por litro. Então, primeiro eu fiz aqui 40. Nesse caso, pessoal, eu não vou fazer as isolinhas de 5 e 5, tá? Eu só primeiro delimitei de 5 e 5, dividi de 5 e 5, para ficar muito detalhado, mas os intervalos que eu vou escolher vai ser de 10 em 10, para não ficar muito carregado esse mapa, tá bom? Então, a próxima isolinha vai ser de 30, bem legal, então 30, 30 e aqui 30. A outra de 20, ó, 20, 20, 20 aqui, tudo passando por 20. Legal? E a minha outra de 10. Viu? E agora o que eu faço? Lembrem-se, a fonte de contaminação aqui, nesse caso fonte contínua, é o meu tanque aqui que está vazando um determinado combustível. Então,
segundo a minha interpretação como hidrogeólogo, essa pluma não morre aqui, ela não morreria aqui, pelo menos. Ops, aconteceu alguma coisa? Legal, foi um errinho aqui. Essa minha pluma aqui, eu não vou fechar aqui, entendeu? Por quê, pessoal? Porque se eu fecho essa minha pluma aqui, eu estou dizendo que a fonte de contaminação é esse poço aqui. E não é. Esse poço é apenas um poço de monitoramento, e não um poço de injeção. Então, provavelmente, essa frente aqui de dispersão dessa pluma, ela está vindo de uma área que você já deve ter feito um estudo prévio indicando que é o tanque aqui que está contaminando. Legal? Então, o que eu vou fazer agora em seguida? Eu vou fazer vou prolongar a geometria aqui da minha pluma de concentração de 40, fazendo uma estimativa de onde ela está vindo, tá? E, obviamente, eu vou aproveitar e vou fazer aqui também um acabamento melhor, um detalhamento melhor aqui, porque aqui primeiro foi apenas alguns traços aqui um pouco mais, aqui com menos detalhamento, com menos preocupação, né? Então, eu tenho aqui a minha pluma saindo aqui disso, a mesma coisa eu faço para a de 30, aqui também faz a de 20, e aqui também a de 10, legal? Seguindo aqui com o procedimento que eu fiz lá naqueles exemplos mais fáceis aqui, vou fazer aqui uma coloração para a gente diferenciar. Não é muito legal em relatórios de consultoria ambiental, que você entrega para o cliente ou para alguma secretaria do meio ambiente aqui, você utilizar essas cores muito fortes aqui, porque elas chamam muita atenção. Mas eu utilizei aqui apenas para vocês olharem com mais facilidade a diferença aqui das concentrações, tá? Então aqui as cores indicando, né? Aqui eu tirei as linhas aqui apenas para ficar as plumas um pouco mais leves aqui para a gente perceber, né? Vou tirar aqui a minha grade e, obviamente, para finalizar aqui o mapa, vou trazer aqui a minha legenda, né? Então, essa pluma aqui mais avermelhada seria a pluma que está com valores acima de 40 miligramas por litro. Lembre-se que aqui é esse ponto aqui que seria 40. Então, tudo que está para dentro aqui seria acima de 40, tanto é que eu tenho um poço aqui que eu tenho um valor de 50 miligramas por litro. Então, a minha pluma mais alaranjada aqui, ela está representando uma área entre 30 e 40 miligramas por litro, né? Porque bem aqui é 40, aqui é 30. Então, toda essa área aqui está entre 30 e 40. A minha pluma aqui, com coloração amarela, entre 20 e 30 miligramas por litro, e a mais esverdeada, entre 10 e 20 miligramas por litro. E aí você pode consultar esse tipo de contaminante, você percebe ali, dentro ali do manual, ali ou de tabelas ali de recomendações, que acima, que esse tipo de contaminante, eu não sei qual é, apenas um exercício aqui, esse contaminante acima de 20 miligramas por litro de concentração, ele é prejudicial à saúde. Então o que você pode fazer? Indicar aqui com essa linha avermelhada de que tudo que está dentro dessa área aqui, ou seja, acima de 20 miligramas por litro, é prejudicial à saúde. Enquanto que daqui para baixo, né, de 20 para 10 miligramas por litro, você tem aqui indício de contaminação, mas a concentração ela não é prejudicial. Então é importante também você delimitar aqui a pluma que está abaixo de algum valor que é prejudicial à saúde, porque lembre-se, para um gestor ali, é importante você saber que ali você tem uma pluma que mesmo que seja abaixo ali de uma concentração prejudicial à saúde, você tem indícios que dependendo ali da sua gestão, você pode aumentar ali a concentração dessa pluma e ela passa a ser agora, ela ultrapassa aquele valor de concentração que é prejudicial à saúde. Então é importante sim você também delimitar plumas ali que estão abaixo ali do aceitável, apenas como uma forma de levantar ali uma atenção, para, obviamente, você fazer também ali um trabalho, um projeto de remediação em toda a sua área. Legal? Ok? Então, eu trago de volta aqui o meu mapa de superfície potenciométrica indicando a direção de fluxos e vejam que a minha pluma de contaminação, ela segue aqui o fluxo aqui da água subterrânea em direção ao rio. Então, nesse retrato que eu fiz aqui, a minha pluma está nesse tipo de geometria. Então, você percebe aqui que está tendo dispersão, tanto de frente como longitudinal, lateral. Você também está tendo fluxo advectivo aqui, seguindo a direção de fluxo da água, né?
E se você fizer de novo, se você coletar daqui a um ano as águas aqui de todos esses postos de monitoramento, fazer uma outra concentração e interpolar e fazer uma outra pluma, se você não tiver aqui nenhum tipo de remediação acontecendo, provavelmente essa pluma aqui ela vai estar bem mais evoluída. Provavelmente essa área aqui que ainda está com entre 10 e 20 miligramas por litro pode já estar numa região um pouco mais amarelada e esse verde já em contato aqui com o rio. Então, o rio já sendo contaminado por essa pluma, se você não tiver nenhum tipo de remediação aqui. Então, vejam que um mapa aqui que indica a geometria de uma pluma de contaminação, ela é um retrato daquele momento que você coletou a água daqueles postos de monitoramento e fez análise química. Então, é muito importante em determinados estudos que você faça um estudo periódico. Se você tem uma área que está muito contaminada e que fugiu do controle, o ideal é que você faça um monitoramento mensal, muito periódico ali, para você ver como é que está o comportamento dessa pluma, para saber se ela está avançando até alcançar um bem a proteger, né, que seria esse recurso hídrico aqui superficial. Além do, obviamente, do aquífero, que também é uma água subterrânea, que é um bem a proteger. Se você percebe que essa pluma está sendo controlada, você está tendo uma remediação ali, que está sendo eficiente, e a pluma não avança, então você aumenta ali a periodicidade. Então você pode fazer mapas potenciométricos relativos a de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3 meses, de acordo com a gravidade do trabalho. Legal? Então, vejam só um exemplo aqui de pluma bem feita, né? Eu trago para vocês aqui essa figura aqui que foi feita aqui de um estudo de caso lá em Urânia, lá no interior de São Paulo, e eu fiz parte do estudo junto com o pessoal da USP. Então vejam só aqui essas plumas de contaminação de concentração aqui do nitrato, nessa região aqui mais clara, aqui shallow zone, aqui nessa região mais rasa, desculpa, e aqui nessa região mais intermediária. Então aqui você está captando poços aqui em torno de 20 metros e aqui em torno de 50 metros. Então vejam só que você pode também fazer plumas de contaminação, né, delimitar a geometria dessa pluma, assim como em tempos diferentes, assim como também em profundidades diferentes, né? Então a vantagem lá daquela região, a gente tinha poços ali com profundidades diferentes, a gente separou em dois grandes grupos, né? Poços mais rasos e poços mais profundos. Foi feita a coleta deles, foi feita a interpolação, e vejam só que na região mais rasa do aquífero, um aquífero livre lá, você tem uma maior concentração aqui, em torno aqui de 100, 110, 120 miligramas por litro, só lembrando que o limite aceitável é de 10 miligramas por litro, então a gente está aqui muito acima do que é o permitido, e está muito próximo aqui o quê? De áreas aqui agricultáveis aqui que utilizam aqui fertilizantes orgânicos e inorgânicos, né? E muito próximos aqui do quê? De áreas aqui de fossas aqui ativas, né? Então vejo que a existência aqui dessa maior concentração de fossas ativas resulta na maior concentração de nitrato em regiões mais rasas, tá? Quando você vai para regiões mais profundas, você tem uma diminuição da concentração e elas ficam aqui em torno aqui de 30, 50, 60 no máximo, né? Então vejo que a gente tem alguns pontos de maior concentração aqui e elas estão muito mais próximas aqui das áreas de agricultura, né? Então provavelmente você tem o quê? Esse nitrato ele vai diluindo à medida que ele vai indo para as regiões mais profundas, né? Então vejam só a dispersão, a diluição. Lembre-se, trata-se de um aquífero livre aqui. Então você tem uma zona de recarga, então quanto maior ali você está tendo chuva infiltrando, essa chuva também vai diluindo ali a concentração do nitrato. Legal? Então, aqui um exemplo aqui de uma pluma muito bem detalhada, muito bem delimitada, mapeada, e aqui uma novidade para vocês é que essa pluma aqui é um retrato do mesmo tempo, só que acontecendo aqui em profundidades diferentes para a gente entender. Então vejam só que em regiões mais rasas, mais próximas aqui das zonas aqui de fossas sépticas aqui, né, fossa negra e tudo mais, está uma maior concentração desse contaminante, enquanto que em regiões mais rasas aqui o contaminante foi ficando mais diluído, né?
Tem uma outra informação também importante que se você ler o artigo, né, você vai perceber que alguns trechos aqui dos bairros aqui, eles foram aqui depois, eles tiveram tratamento de esgoto na década de 60, na década de 70, 90, então isso foi diminuindo ali a contaminação, tá? Então, se você quiser mais detalhes aqui, né, você pode clicar nesse link lá do PDF que eu vou mandar para vocês, ou procurar, se quiser, aqui no Google, esse artigo aqui, que é a contaminação de nitrato em aquíferos urbanos brasileiros, né, um problema aqui persistente aqui, com o principal autor Ricardo Hirata, professor titular lá da USP, né, teve toda essa equipe que participou, e eu estou aqui também como um dos coautores, né. Então, se quiser, leia o abstract, se vocês acharem interessantes, baixe um artigo aqui e olhe lá muito mais mapas, como é que foi feito o trabalho, que foi muito legal aqui, esse trabalho que foi publicado em 2020, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais material complementar, sugiro clicar nesses 3 links aqui do YouTube. Aqui, o primeiro tem mais uma informação aqui, mais um vídeo aqui de como traça as equipotenciais e pluma de contaminação, e aqui mais 2 vídeos aqui de animação de pluma de contaminação. Então, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. Então, finalizamos esses 4 grandes vídeos aqui falando sobre tipos de contaminação, mecanismo de transporte, atenuação e partição do contaminante, né? Então, finalizamos aqui esse grande tema com esse 4º e último vídeo, e aí nos vemos no próximo grande tema dentro aqui da Geologia Ambiental. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.